Olá, eu me chamo Giovana Santos e estarei fazendo a leitura da lição bíblica da CPAD do primeiro trimestre de 2024, lição 13, que tem como tema o poder de Deus na missão da igreja. Texto áureo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos, capítulo 1, verso 8. Verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Leitura bíblica em classe, no livro de Atos, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Introdução. Nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui, mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Tópico 1. A doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. 1.1. O ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto. Lucas, no capítulo 24, no verso 49. 1.2. O enchimento do Espírito Santo como a experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19. E dependeu dele para exercer o ministério. Lucas, capítulo 5, verso 17. E Mateus, capítulo 12, verso 28.
Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que, no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. Tópico 1.3. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se, por um lado, Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito Santo ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ela podia ser vista e ouvida. Referência no livro de Atos, no capítulo 5, verso 32. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Atos capítulo 11, do verso 15 ao 17. Dentre outros sinais, um se sobressaía sobre os demais: o falar em línguas desconhecidas. Referência no livro de Atos, no capítulo 2, verso 4. Atos, capítulo 10, verso 44 ao 46. E Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6. Tópico 1.4. A doutrina pentecostal clássica. Desde os seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas estranhas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente e, em todas elas, chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Atos, capítulo 2, verso 4. Atos, capítulo 10, do verso 44 ao 46. E Atos, capítulo 19, verso 6. Até mesmo a narrativa de Atos, capítulo 8, do verso 14 ao 25, onde não há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali. Atos capítulo 8, verso 18. E Atos capítulo 9, verso 17. Assim, estudiosos do livro de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheios do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Tópico 2. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. 2.1. Capacitando as testemunhas. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sobre diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito Santo capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Atos capítulo 4, verso 33. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. Atos capítulo 4, no verso 8. O apóstolo Paulo,
quando é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas, o mágico? Atos capítulo 13, verso 9. Depois, vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito Santo veio sobre toda a carne. Atos capítulo 2, verso 17. Tópico 2.2. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Atos capítulo 19, do verso 10 ao 11. Assim também Estevão e Felipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Atos capítulo 6, verso 8 e Atos capítulo 8, verso 6. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Tópico 2.3. Capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela, há um ministério profético de todos os crentes. Atos capítulo 2, verso 17. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes capacitada pelo Espírito Santo ganhava força e a admiração das pessoas ao seu redor. Atos capítulo 2, verso 47. Portanto, o crescimento da igreja em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 9, verso 31. Tópico 3. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. 3.1. O envio missionário. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. Referência em Atos, no capítulo 13, no verso 1. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Atos capítulo 13, verso 2. Tópico 3.2. A estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé
poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária, quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos capítulo 16, do verso 6 ao 7. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Atos capítulo 16, verso 9. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Conclusão. Encerramos esta lição e, consequentemente, este trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum.